Oi, pessoal, tudo bem? Sabe que dia é hoje? 25 de abril. Ele pode representar o aniversário de um amigo, de um colega, uma outra data importante que você tenha, mas hoje também é o Dia Mundial do DNA. Você sabe o que é o DNA? Para que ele serve? Por que é importante a gente saber sobre ele? Não? Então fica aí que no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso que é tão importante e está sempre com a gente. Bom, eu acho que antes da gente falar um pouquinho mais sobre o que é DNA, é muito importante a gente entender historicamente quando que ele foi identificado, né? Então ele foi identificado no início da década de 50. Ele envolveu três cientistas, na verdade, só que só dois são conhecidos, que foram Watson e Crick, e também uma cientista que já faleceu, a Rosalind Franklin, teve uma participação muito importante nisso e vale a pena, e é importante, e é justo que a gente faça a devida menção ao trabalho que ela teve nesse sentido. Então, o que é o DNA? O DNA, ele contém a informação genética do nosso corpo. Então, tudo que a gente é, a nossa pele, os nossos órgãos, tecidos, as moléculas presentes no nosso sangue, tudo isso tem uma relação direta com o DNA. Ele é transmitido de geração para geração e é muito parecido esse processo de transmissão com um embaralhamento. Sabe carta? Você que gosta de jogar um truco, uma cacheta, alguma coisa nesse sentido, então é a mesma coisa. Então, os nossos pais, ao se reproduzirem, o DNA deles sofreu um embaralhamento que resulta na gente. Resultou em mim, resultou em você e nas outras pessoas. E por que ele é tão importante? Na verdade, a gente precisa voltar a algumas casas para a gente entender como que ele se encaixa. Então aí, nós temos o processo conhecido como dogma central da biologia molecular, que vai ser exatamente como um livro. Vocês concordam que de nada adianta termos um livro paradinho na prateleira, fechado, sendo que ele nunca foi aberto, lido, entendido, e eventualmente os conhecimentos que estão ali serem colocados em prática? O DNA funciona do mesmo jeito. Para isso, então, nós temos duas fases principais. A transcrição, que seria a leitura dele, que é feita pelo RNA mensageiro, que vai pegar essa informação do DNA e fazer com que essa informação se transforme em alguma coisa, que ela seja traduzida. Então nós temos os dois eventos principais nessa leitura das informações do DNA. A transcrição, feita pelo RNA mensageiro, e a tradução, que é ele leu essa informação vai ser produzida e vai passar a ser alguma coisa funcionalmente. De uma forma muito simplista, é isso. E é muito interessante que nesse processo, eventualmente, podem haver erros de leitura. E o nosso organismo ele possui mecanismos para detectar essas moléculas que não foram produzidas como deveriam, corrigir, eventualmente destruir essas moléculas erradas e tentar novamente uma síntese das moléculas corretas. Então a importância do DNA é conter as informações que fazem o nosso organismo ser o que ele é. Conter as informações que fazem com que cada um de nós seja um ser único na face da Terra. E para vocês terem uma ideia e uma curiosidade muito interessante, né? Vocês podem falar assim, mas você deve se perguntar, e os gêmeos idênticos, ou univitelinos? O DNA deles é igual? Há pouco tempo aconteceu um caso, salvo engano, na França, onde um irmão cometeu o crime e acabaram prendendo o outro. E por mais que esse outro falasse, não, eu sou inocente, eu não estava lá, ele acabou sendo imputado a ele esse crime. Mas o que conseguiram fazer? Ele declarou que ele tinha um irmão gêmeo e aí foram investigar no genoma, ou seja, analisar gene a gene tudo aquilo que está no DNA dele e observaram que tinha uma diferença mínima entre ele e o irmão gêmeo dele, o univitelino. Isso é muito legal porque, mesmo para gêmeos idênticos, o DNA não é exatamente o mesmo. Existem pequenas diferenças com relação ao perfil de expressão desses genes. Então, o DNA ele é usado de forma prática, ele pode ser feito para teste de paternidade, análise de alguns genes específicos pode ser usado para o diagnóstico precoce de doenças ou até mesmo para tentar entender se você tem maiores ou menores chances de desenvolver uma doença, como um câncer, por exemplo, e ele acaba sendo a molécula ou a estrutura que nos garante a vida. Bom, então diante disso tudo, pessoal, fica claro para vocês por que que essa molécula ela precisa ou ela merece um dia mundial para ser celebrada, que é hoje. E aí, vocês gostaram do vídeo? Tiveram suas dúvidas esclarecidas? Que bom, já sabe, né? Clica aí no joinha,
sininho, se inscreva nas nossas redes sociais e até a próxima.